Fala, nação, chegando com mais um vídeo aqui para você. Primeiro Fla-Flu de Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Portanto, um Fla-Flu inédito nessa quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não perca nada de notícia que chega aqui do mais querido, hein? Hoje vamos reagir ao João Guilherme. Se inscreve lá no canal dele, João Guilherme. Link aqui na descrição do vídeo. Vambora pro vídeo, meu parceiro. A data FIFA está terminando. Na quarta-feira nós já teremos jogos de volta do Campeonato Brasileiro. No final de semana nós teremos as duas partidas da Copa do Brasil. Sábado, Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. Domingo, Corinthians e Flamengo em Itaquera. Mas essa rodada que vem aí do Campeonato Brasileiro, que será desmembrada, né, por aqueles dias ali, quarta, quinta, sexta, sábado, e vai ter um jogo domingo, que será Juventude e Palmeiras, tem um jogo que é muito especial e muito importante. Fla-Flu. Só de ser Fla-Flu já é especial. Eu considero o Fla-Flu um dos maiores clássicos do mundo. Uma rivalidade extraordinária. E realmente esse da próxima quinta tem atrações muito especiais. A primeira delas, o Fluminense está desesperado para fugir do rebaixamento. Eu peço, por favor. Fluminense tá numa draga danada no Brasileiro, né? Precisando muito dessa vitória para poder conseguir somar pontos para poder sair da zona de rebaixamento. E o Flamengo tem que se aproveitar dessa situação. Alô, meu editor, alô, Tom. Coloca aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Confira. Veja que a situação do Fluminense, você tá vendo aí, né? A situação do Fluminense é desesperadora. O Flamengo tá lá no alto da tabela. O Flamengo é o quarto colocado. Mas perceba que esse jogo para o Flamengo, ele também é decisivo, porque já tem um monte de gente ali atrás dele querendo entrar no G4 e tirar essa vaga do Brasileirão para a Libertadores da América do ano que vem. Além disso, o Flamengo ainda tem uma mínima chance de título e, para mantê-la, precisa ganhar o Fla-Flu da próxima quinta-feira, 20h, no Maracanã. Será um jogo também marcado pela volta dos jogadores da data FIFA. No caso do Fluminense, o maior problema se chama John Arias, porque ele hoje é titular da seleção da Colômbia. Ele jogará na terça-feira pela seleção colombiana. Ele tem sido titular e participado de todos os jogos, é um baita jogador. E ele, 48 horas depois, estará em campo no Maracanã pelo Fluminense contra o Flamengo. E um detalhe, não vai ter nenhum esquema especial de volta para o Arias, não. Ele vai voltar normalmente na quarta-feira para o Rio de Janeiro. E ó, eu já apurei que o Flamengo tá fazendo um esquema aí para ter o Arrascaeta. Para ter o Arrascaeta nesse jogo de quinta-feira. Tá fretando um jatinho para o uruguaio jogar, ou pelo menos estar à disposição do Felipe Luiz nesse jogo de quinta-feira. Em voo normal, ou seja, vai viajar muitas horas, vai ter um desgaste, obviamente que não vai treinar, vai se apresentar, vai dormir, vai comer direito e vai para o jogo. E tem que ir, né? Devido a esse nosso calendário desorganizado que propicia essa situação e pela urgência que o Fluminense tem nesse jogo, ele tem que ir para a partida. Não tem jeito. Fluminense que não conterá com o Serna, né, que vem muito bem no time, mas acabou se machucando. Pessoal, mais um vídeo no canal Veni Casagrande. Semana importante começando. Tem Fla-Flu na quinta-feira e no domingo Flamengo, Corinthians e Flamengo na Arena Neoquímica pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo já treinou nessa segunda-feira, na parte da manhã. Vamos contar no vídeo de agora
qual é a intenção do Flamengo em relação aos jogadores que estão se servindo às suas respectivas seleções. Vou dar um spoilerzinho para vocês, terá um jatinho fretado para trazer jogadores já para o Fla-Flu de quinta-feira. É isso mesmo, a gente vai contar qual é essa logística aí que o Flamengo está preparando. Vou dar outro spoiler, dos 7 convocados, o Flamengo espera ter 6 na atividade preparatória de quarta-feira. Isso é muito bom para o clássico de quinta-feira, né? De 7 convocados ter 6, isso é muito bom. Galera, se inscreva, deixa aquele like maroto e também se inscreva lá no canal do Vene Casagrande, hein? Tamo junto, hein? A última atividade antes do Fla-Flu na quinta-feira. Já vou contar essa história para vocês. Tem também confusão envolvendo Flamengo e Corinthians ainda na situação do Hugo Souza. Falaremos sobre isso. Tem muita coisa para a gente abordar. E outra, Marcos Braz pode continuar em 2025. Noticiaram isso. A gente foi apurar. Já a gente conta para vocês também. O jornal O Dia publicou que Rodrigo Dunsch, candidato da situação na eleição presidencial do Flamengo, pretende manter Marcos Braz no departamento de futebol como consultor. Achei estranho. Fui apurar essa situação. Ouvi o Rodrigo Dunsch, questionei, ele me garantiu, inclusive eu vou ler exatamente o que eu publiquei para não ter problema de interpretação de texto. Rodrigo Dunsch nega que, caso vença a eleição presidencial do Flamengo, terá Marcos Braz como consultor no departamento de futebol. Em contato com o candidato, que é da situação, ele afirma que terá um diretor técnico profissional no clube, alguém com vivência e história profissional no futebol. Beleza, o tempo passou e aí, horas depois, o Rodrigo Dunsch emitiu um comunicado oficial desmentindo a matéria do jornal O Dia, dizendo o seguinte: não é verdade que o atual vice-presidente de futebol, Marcos Braz, estará participando do departamento de futebol na gestão de Rodrigo Dunsch, como, aliás, já informado exaustivamente. Está previsto no plano de governo e é um compromisso da chapa a contratação de um diretor técnico para o futebol de clube de regatas do Flamengo. Nem a chapa Uniflá, nem Rodrigo Dunsch foram procurados pelo profissional na elaboração, e o profissional é o Fabrício Lopes, do jornal O Dia. Nem a chapa Uniflá, nem Rodrigo Dunsch foram procurados pelo profissional na elaboração do texto publicado, o que fere um dos princípios básicos do bom jornalismo, que é o de ouvir todos os lados de uma mesma questão. A gestão de Rodrigo Dunsch irá tratar de forma profissional e transparente todos os temas e questionamentos relacionados ao clube. Então tá aí a informação para vocês. Não procede, portanto, que Marcos Braz continuará. Ainda bem, né? Porque, com todo respeito, o candidato que falar publicamente que quer manter Marcos Braz no departamento de futebol... Aí é dar um tiro no pé, né? Vice-presidente de futebol é um tiro no pé. Vai perder a eleição. O Marcos Braz, não sei nem porque continuou, só fez besteira. Em qualquer empresa do mundo, o Marcos Braz já teria sido demitido. Olha a quantidade de besteiras que ele fez da temporada passada até agora. Gente, Marcos Braz bateu num torcedor, ele mordeu a virilha de um torcedor. E ficou comprovado, isso foi a investigação policial, não é o Vene Casagrande que está dizendo, que o Marcos Braz foi o culpado. Então, dito isso, galera, vamos em frente, vamos falar agora do Hugo Souza. E para falar do Hugo Souza, eu vou trazer parte do programa hoje no SBT Sport Rio que eu participei, e lá eu destrinchei o assunto. Dá uma olhadinha no vídeo aí. Situação, Corinthians vai ter que pagar outra multa? Conta pra gente o que está acontecendo, Vene. Vamos lá, não existe mais negociação. O que existe é um contrato que foi firmado quando o jogador foi emprestado ao Corinthians. A opção de compra pode ser exercida a partir do dia 10 de outubro no valor de 800 mil euros. E essa... O Palpite VIP é um aplicativo de palpites de futebol para você copiar e colar. euros. E essa opção de compra precisa ser paga à vista ou com garantidor, que na verdade é um fiador, que o Flamengo aceite. E aí o Corinthians, no final de semana, a gente trouxe isso durante o final de semana, o Corinthians apresentou uma proposta ao Flamengo de um fiador. Só que o fiador é o mesmo
da negociação envolvendo o Mateuzinho. E na negociação envolvendo o Mateuzinho, as parcelas estão em atraso. É uma pessoa física, o fiador? Não, é uma empresa. É a Brax, que é patrocinadora do Corinthians, também é patrocinadora do Flamengo. Só que esse fiador também não firmou, ou seja, há inadimplência na questão do Mateuzinho. Então o Flamengo virou e falou assim, como é que você quer me apresentar o mesmo fiador que já está me devendo em outra negociação? É basicamente o seguinte, você é dono de, sei lá, um concessionário de carro. Eu sou um cliente. Eu vou lá, compro um carro apresentando um fiador de maneira parcelada. E aí eu atrasei as parcelas. Só que aí eu volto um tempo, depois quero comprar um outro carro. E aí para parcelar esse carro, eu vou apresentar o mesmo fiador. Você vai aceitar? Não. Não. Então assim, não adianta essa inversão de valor que está acontecendo. Muita gente culpando, muita gente lá do lado de São Paulo, do lado do Corinthians, culpando o Flamengo nessa situação. O Flamengo não tem culpa de nada. A gente não pode simplesmente jogar a culpa no Flamengo. O Flamengo não é obrigado a aceitar novamente um fiador que não tem nenhuma garantia que vai pagar. Eu não aceitaria. Claro que não faz o menor sentido, você está invertendo os valores. Aí muita gente fala assim, mas qual é o problema de dever no parcelamento do Mateuzinho? Eu vou dar um exemplo. Imagina se o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil pro Corinthians com o gol do Mateuzinho. É isso, gente. É basicamente isso. Não tem como o Flamengo aceitar essa situação. Imagina ir para o pênalti, o Hugo pegar 3 pênaltis. Perfeito. Só que se o Hugo entrar em campo no domingo sem que o Corinthians tenha comprado o jogador, o Flamengo vai receber o valor da multa lá pela partida, que é de 500 mil reais. Mas vai receber? Não. Olha só, o Flamengo não pode dizer pro Corinthians, não, você não vai botar o Hugo Souza em campo. Por contrato, o Corinthians pode pagar até 24 horas depois. Então, o Hugo Souza joga e depois o Corinthians paga ao Flamengo. Se o Corinthians não pagar ao Flamengo essa multa de 500 mil reais pela partida, a cláusula de compra não pode ser exercida. Isso também está em contrato. Ou seja, para o Flamengo, tudo ok, tá tudo em contrato, isso é contrato, gente. Não é porque o Flamengo tá jogando duro, porque fez uma negociação ruim com valor pequeno sobre o Hugo Souza. Isso é uma outra discussão. O Flamengo está exigindo tudo que está em contrato. E outra, estamos falando de um clube que não tem nome no mercado. Tá devendo a Deus o mundo. Como é que você vai fazer negócio Vamos na nossa enquete? Com um clube que tá devendo a todo mundo? Pra ver o que o povo tá achando. Quem tá certo na história envolvendo o goleiro Hugo. Portanto, vocês viram aí, eu acho que a gente não tem mais dúvida, né, de quem está certo e quem está errado na história. Infelizmente, eu estou vendo muitos jornalistas que devem torcer para o Corinthians tentando fazer com que o Flamengo seja o culpado nessa história. É basicamente o que eu disse aí no SBT, é uma inversão de valores. O Flamengo está errado em não querer levar um outro calote. Gente, é óbvio que não. É óbvio que não. O Flamengo está certo, está fazendo tudo dentro do contrato. É um contrato. O contrato só permite o Corinthians parcelar se o Flamengo aceitar a garantia financeira, fiador ou garantidor, como quer que você queira chamar, não importa a nomenclatura nesse momento. Dito isso, o Flamengo está certinho. E domingo, se o Corinthians escalar o Hugo Souza, terá que pagar 500 mil reais ao Flamengo. E o Flamengo não pode não deixar escalar. Não existe isso. O Corinthians escala, tem 24 horas depois para pagar. Verei, se não pagar esse valor da multa pela escalação, aí o Corinthians não pode exercer a cláusula de opção de compra, só depois que pagar o valor dessa multa. É tudo contrato, gente. A gente pode discutir se o valor da opção de compra de 800 mil euros é baixo ou não. O que eu acho baixo. Agora, a gente não pode negar que o Flamengo fez tudo de maneira correta para não levar mais um calote do Corinthians. E amanhã tem seleção brasileira, tem novidade na escalação e a novidade é um jogador do Flamengo, Gerson. A provável escalação da seleção brasileira para pegar o Peru, Ederson no gol, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Meio de campo com Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo, Rafinha, Igor Jesus e Savinho. E por falar em Gerson convocado, o Flamengo fretou um avião para trazer 6 dos 7 jogadores convocados. Como vai ser isso? Vou falar para vocês agora, porque eu procurei uma pessoa do Flamengo e essa pessoa do Flamengo me explicou. Gerson, Fabrício Bruno, Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Gonzalo Plata, se não houver imprevisto, vão treinar quarta-feira à tarde. Inclusive, o Flamengo colocou esse treinamento à tarde de propósito para poder ter uma margem maior
de tempo para ter esses jogadores à disposição na atividade. Os estrangeiros vão voltar de avião fretado de Montevidéu, onde joga Uruguai e Equador. Os brasileiros voltam ao Rio após o Brasil jogar em Brasília. Vai ser aqui perto, então o desgaste nem será tanto. E o Eric Pulgar não retornará a tempo para o treinamento de quarta-feira, é isso mesmo. Ou seja, dificilmente o Pulgar fica à disposição para o Fla-Flu. Lembrando que o Chile encara a Colômbia em Barranquilha, então é uma viagem maior e só chega ao Brasil na quarta tarde, não vai participar da atividade. Então fica a dúvida se ele vai ser relacionado para o Fla-Flu de quinta-feira. Galera, o que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário, senta o dedo no like e se inscreva no canal, hein? Até a próxima, valeu!